um pouco o enfoque para ontem, pessoal, porque foi ontem que a esperada resposta oficial do Brasil à investigação comercial instaurada pelos Estados Unidos foi protocolada, tá? E nela, o governo brasileiro afirmou que não adota políticas discriminatórias e defendeu a soberania do Supremo Tribunal Federal e a legitimidade do PIX. Inclusive, o Itamaraty ainda defendeu, pessoal, que o comércio bilateral entre os países é mutuamente benéfico e que os Estados Unidos registram superávit histórico na relação. Até aí, um dado objetivo da realidade, mas antes estivéssemos num contexto onde tão somente os fatos imperassem, né? Onde só os fatos importassem e não guerras de narrativas e quedas de braço de ambos os lados. Jota. Essa queda de braço, assim, Marinho, é algo assustador, porque ver a forma como o governo do PT se readaptou e voltou para o jogo após essa discussão das taxações é algo surpreendente, é uma reviravolta hollywoodiana. Eu ver que o governo está falando sobre soberania nacional, quando passa pano por uma dívida bilionária da Venezuela, quando faz obras em Cuba e recebe como garantia charutos, é algo assustador. Eu vendo o governo que antes estava dizendo que ia fiscalizar o PIX e agora defendendo o PIX como um sinônimo de soberania, pelo amor de Deus, agora há pouco tempo a gente estava discutindo uma possível taxação do governo federal advinda de uma relação e de uma iniciativa do ministro Haddad. Então, isso aqui, soberania nacional é essa somente quando convém de um PIX que antes era questionado e foi iniciativa de um banco central que era tido como inimigo pelo governo federal. Então, é um discurso esquizofrênico que o PT tenta agora readaptar a sua rota discursiva, mas que quem é brasileiro, quem está acompanhando a política, mais do que, infelizmente, essa dualidade que nós temos entre discutir taxação e discutir anistia, sabe que isso não passa de um engodo. Meus amigos, e, enfim, a gente quer entender exatamente como que isso avançou a causa brasileira nessa situação toda, né? Porque acho que não nunca foi sobre um tarifaço, e sim sanções econômicas, do ponto de vista americano, tá? Não estou concordando e discordando. São sanções econômicas visando conquistar objetivos e fins políticos, na visão dos americanos. Mas parece que o Brasil segue apenas vendo pela ótica comercial, mas tem muitos fatores e é importante a gente tentar destrinchar e dissecar um por um aqui para entender exatamente o que está pegando. Mas também nesse sentido, nem os Estados Unidos está fazendo uma análise racional, porque está tendo como efeito político o oposto do pretendido. Ele teve o fortalecimento da popularidade do presidente Lula, o que a princípio, pelo que eu entendo, não era a intenção do governo Donald Trump. Então, a mistura entre política e economia nessas sanções mostram um desmonte de como funciona o sistema internacional que foi construído e liderado pelos próprios Estados Unidos. A gente está diante, nesse sentido, de uma barbaridade. É algo assim inacreditável como estamos tendo poderosos brincando com algo que é uma arquitetura delicada que construiu a globalização e a prosperidade do mundo. A gente está falando aqui das pessoas comuns. Estamos falando, por exemplo, da Taurus, lá no Rio Grande do Sul, que teve que dar férias coletivas para os seus funcionários porque teve a suspensão de boa parte das exportações que faria para os Estados Unidos num ambiente de insegurança brutal que acaba mostrando como pessoas de carne e osso, brasileiros, estão sendo vítimas completamente inocentes de uma situação que não deveria ter nada a ver com a capacidade produtiva dos brasileiros que exportam para os Estados Unidos. Então, é muito triste ver como a gente está assistindo a uma mistura em nome de interesses particularíssimos, pessoais, políticos, que interfere e modifica a vida real de brasileiros que deveriam ter todo o direito de sonhar com um futuro melhor e estão sendo prejudicados de forma arbitrária nesse contexto todo. De novo, eu vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show volta já já. A sua indignação, a indignação do Mano aqui, eu tenho certeza que é compartilhado por muitos aqui, mas, de novo, sempre chega aquele encontro fatal, inevitável com a bigorna da realidade, querendo ou não, do outro lado é a maior superpotência do nosso, hemisfério, que está realmente impondo isso. Agora, me parece que eu fico pensando só na cabeça dos produtores e setores aqui brasileiros que dependem do mercado americano em algum grau, no sentido de que eles podem estar completamente desesperados, vendo que o Brasil e quem os representa puramente parece ver isso como um debate jurídico e sobre uma questão comercial
e não concedendo sequer 1 milímetro, para pegar uma expressão que o ministro Alexandre de Moraes adora aqui, Jota, no sentido de tentar se ater ao que de fato é o pleito americano, entendeu? Não, eu acho que quando a gente está... Até que ponto essa estratégia é sustentável? Esse é o meu ponto. Quando nós estamos olhando para a tarifa, é um assunto muito mais complexo e que todo brasileiro ele precisa ser contra as tarifas. Eu acho impensável você ser favorável a tarifas e ao prejuízo do seu próprio país. Só que a grande questão é que o quão das tarifas é o contorno político. Pessoal, o Donald Trump colocou tarifas no Japão, na Coreia do Sul, no México, tarifas altas para o México. China, mas a China tem um contorno político próprio. Agora, a realidade é que vários desses não têm. Existe uma parcela nessas tarifas que provavelmente está na figura ali do momento político que a gente vive. Mas, particularmente, vendo a diferença entre Brasil e México, onde não tem a mesma situação, seria 10%, 15%. Então, a gente precisa entender que as tarifas aconteceriam provavelmente em qualquer cenário que elas estão sendo um instrumento dele pelo mundo. Só que o que os países estão fazendo? Sentando na mesa para negociar. Por conta da carta e da configuração política, o governo brasileiro decidiu, em uma certa medida, não tomar esse caminho e tensionar mais para ter um crescimento político. Porque essa narrativa surgiu efeito político. Soberania nacional, Brasil é nosso, vamos lá, Vargas, mão cheia de petróleo. Então, tudo isso é uma narrativa. Então, eles estão medindo o custo. O que vale mais? Resolver este problema ou deixar este problema ser uma ferramenta para a nossa popularidade? A resposta foi simples. Além disso, eles deram um bode expiatório. A economia já ia mal, mas agora são as tarifas. Então, em uma certa medida, ajuda. Por outro lado, eu acho que a medida eficiente, nesse fim, a gente precisa ver que acabou sendo a Magnitsky, porque eu tenho uma discordância que ela não muda nada. Porque o tom do Supremo Tribunal Federal e de alguns ministros que estavam calados, não falavam muito, acabou sim mudando. Outros não, outros que sempre se mostraram, abre aspas aí, mais corajosos em relação às medidas que tomavam. Mas a grande questão é que existe uma tentativa de tensionar em determinados instrumentos de poder. Agora, o que é urgente? Que o governo brasileiro negocie, sente na mesa e não provoque. Eu acho que o Brasil precisa parar de provocar. Porque a gente não está provocando qualquer pessoa, a gente infelizmente está provocando a nação mais forte economicamente do mundo e sejamos pragmáticos. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa ter uma economia viável e não é fazendo isso.